Olá, pessoas! Eu sou o Tadeu e esse é o Pod Suas, o podcast da Assistência Social de Cruzeiro. No programa de hoje, estamos desfalcados, né? A Fabi não pôde estar presente, mas nós estamos aqui hoje com o Georgiano Santos, que é coordenador da Casa da Mulher Zeila Posati, de Quaratinguetá. E nós vamos falar sobre o combate, né, e a prevenção à violência contra a mulher, principalmente a mulher negra, que já que nós estamos hoje no mês, né, da consciência negra. Georgiano, fala um pouquinho sobre você, se apresenta para nossos ouvintes. Olá, Tadeu. Olá, ouvintes. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Bom, como o Tadeu disse, sou Georgiano, sou psicólogo formado lá no Unisal em Lorena e atuo na assistência social desde 2020. Atuava antes no CREAS e agora estou atuando na Casa da Mulher à frente, né, do Serviço de Proteção à Mulher Vítima de Violência. E estou lá na casa há 8 meses tentando, né, fazer esse serviço andar, criar robustez para a gente proteger as nossas mulheres lá do nosso município. Georgiano, nós trouxe alguns dados aqui. Eu peguei esses dados do Atlas da Violência, né, do IPEA, e a gente tem um número assim que 67% dos homicídios, né, dos feminicídios, são de mulheres negras, né? Como é que você vê isso na sua prática, né? Aqui a gente está falando da questão extrema, né, do feminicídio, mas nas situações que chegam, dos dados que vocês têm lá, esse índice também é maior entre as mulheres negras? Em todos os tipos de violência, as mulheres negras, elas acabam sendo as maiores vítimas, né? Sempre tem. Eu acho que quando a gente pensa na questão da violência no Brasil, primeiramente a questão das mulheres, de como elas são vítimas, né? Sempre são dados bastante absurdos. E em relação à questão racial, que também as mulheres negras são apontadas aí como as maiores vítimas. Então, quando a gente vai falar dessa questão da violência, não tem como não falar sobre esse recorte de gênero e de raça, né, Tadeu? Sim, com certeza, né? Eu também trabalhei em CRAS, né? A gente já está falando de vulnerabilidade, não é uma situação onde já houve, né, a violação de direitos, mas você olha, assim, a grande maioria também das atendidas são mulheres negras, né? Mulheres negras que são chefes de família e tudo mais. Então, assim, o nosso público na assistência, ele tem muito essa característica, né? E que isso não é à toa, né, Tadeu? Uhum. Eu acho que quando a gente... Até a questão da violência, né? O que seria essa violência? A gente está falando aí desses números de violências mais bem definidas, né? Mas e essas microviolências que essa população sofre, que não entra nessa estatística, que a gente, né, não consegue contabilizar, Exatamente. Acho que se a gente conseguisse contabilizar isso, a quantidade seria muito maior, inclusive, né? Uhum. Até que eu estava conversando com a Fabi antes, né, na hora que a gente estava fazendo o planejamento, né, e nós olhamos esses dados, né, tem aqui por região e tudo mais, só que se a gente for bem sincero, isso aqui só a ponta do iceberg, né, que tem muita coisa que não é notificado, que não chega aos nossos serviços, né, que acontece, a pessoa às vezes ela não recebe atendimento, passa por isso, carrega marcas disso, né, e, assim, a gente não tem acesso, né, essas pessoas, as pessoas não têm acesso aos nossos serviços, né, ao que a gente pode ofertar como as políticas de assistência, né. Como é que vocês enxergam, você, né, dentro lá, estando lá na casa, como é que vocês veem isso, essa questão da dificuldade do acesso, como é que isso acontece lá? Acho que aí a gente tem que retroceder um pouquinho linkando, né, tanto essa questão da raça, gênero e classe, né, essas 3 categorias, acho que não tem como elas estarem desgrudadas, né? E pensar na própria ideia da assistência. Assistência, se a gente for fazer todo esse retrospecto, para quem que ela foi criada, né? O assistencialismo lá atrás, antes de existir o SUAS, né? Nosso sistema, para quem que era destinado? Era justamente para essas pessoas pobres, negras, e, na sua grande maioria, mulheres que estão à frente desses lares, né? Então, eu não sei se seria necessariamente um não acesso, mas o que a gente fornece de acesso para essa população. Sim. Exatamente, né? Sim. Esse recorte é muito interessante, né? Porque a gente está falando assim, que o que nós temos hoje, né? Se a gente for olhar todo o histórico, né? Que o SUAS tem 30 e poucos anos, 30, vamos falar assim. É um jovem. É um jovem, exatamente, né? Mais jovem que eu. E
o que ele consegue, né? O que nós conseguimos, por mais que nós tenhamos avançado, né? Até como você estava falando agora antes do bastidor, né? Como que é legal ver esse serviço sendo estruturado e tudo mais, né? Mas como que isso é muito assim, às vezes tudo isso, toda a nossa política, né? Ela acaba sendo eu vou dizer que é pouco, parece que a gente está menosprezando, né? Mas fica diante de tantas questões que tem essa questão histórica junto, né? Se a gente for olhar, são tantos anos, né? E a gente pega assim coisas intergeracionais, né? E muitas vezes a gente se vê, né? Nós trabalhadores, né? Nos vemos que a gente precisa dar conta disso, a gente se coloca nesse lugar de dar conta disso, sendo que é uma questão toda intergeracional. Tem a questão interseccional também, né? De todo esse recorte que você falou. Como é que você, diante da equipe, lida com isso também, né? Da equipe lidar com questões delicadas e ter que, né, ajudar as pessoas, né, a superar isso e também dar conta do que isso implica nelas. Acho que sempre essa lembrança, né? O que significa o SUAS, né? Embora eu acho que a gente tenha avançado bastante com a Constituição do SUAS, né, nesses 30 anos, principalmente depois ali do recorte da pandemia, eu acho que a gente retrocedeu muito nessa ideia, né, de quase realizar mesmo um assistencialismo, principalmente quando a gente fala da atenção básica, isso no Brasil como um todo, né? Eu acho que, de fato, as pessoas necessitavam de coisas muito básicas, né, com a entrada da pandemia, com o fechamento de comércios, a perda de emprego e etc. E que isso voltou à tona de uma maneira tão grande que a gente ainda não conseguiu retomar qual é a função nossa política dentro do nosso sistema, por exemplo, em atenção básica. Atenção básica, a gente está falando de prevenção. Né? Porque, por exemplo, esses dados vão mostrando, não só os dados de mulheres, mas, né, quando a gente pensa na atenção secundária, na atenção especial nos municípios, por que a gente está tendo esse boom, né, de casos de violências, negligências, abusos e etc, etc. O que está falhando nessa base que a gente precisa retomar, né? E acho que essa é um trabalho constante que a gente tenta fazer lá como equipe, ainda mais sendo um equipamento novo. Como eu disse, a Casa da Mulher hoje vai completar 8 meses no dia 27. A nossa equipe é uma equipe muito pequena, então a gente consegue fazer coisas que talvez num equipamento, num sistema que já esteja há tanto tempo funcionando dentro de cristalizado mesmo, que a gente sabe que as instituições vão se cristalizando, não seja possível. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade nesse aspecto de fazer essa revisão constante desses conceitos, né, falando em relação à própria recorte que a gente está fazendo, em relação à questão racial. Né? Acho que a gente tem que se colocar, né? Eu como homem branco, eu preciso me colocar como um homem que exerce o racismo, sim, que exerce o machismo, sim, e que preciso estar a todo momento junto ali com a nossa equipe, revendo essas questões e nos policiando para que a gente não retorne essa violência para as nossas munícipes que já foram tão violentados em outros lugares. Né? Com certeza. Georgiano, você falou da equipe, até fiquei curioso. Qual que é a quantidade de pessoas? Qual que é a característica dessa equipe sua? Mínima da mínima da mínima da mínima. Né? Infelizmente, a casa ela foi aberta no último ano de governo, né, do atual governo nosso, lá do nosso município. E tiveram muitas saídas, né, de RH do nosso município para outros municípios, para outras funções. Então, hoje, basicamente, a gente tem o coordenador, psicólogo e as estagiárias. A nossa assistente social está afastada, que ela está grávida. Ela teve bebê, na verdade, então ela está de licença maternidade. E somos nós. E nós que comandamos a casa e fazemos muitas atividades pelo pouco que a gente tem, porque a gente está tendo uma participação também social no município muito interessante. Né? Eu acho que a questão, né, da mulher, a questão da violência contra a mulher, graças a muitas questões midiáticas, ela tem ocupado muito do nosso espaço, né, da nossa mente, das nossas discussões, e isso ajuda a trazer pessoas em prol dessa causa, né? Então a gente realiza várias outras atividades lá na casa, justamente com pessoas voluntárias que procuram Sim. a gente falando, eu quero fazer algo por essas mulheres, eu quero estar nesse espaço pensando junto com essas mulheres. Então a gente tem, embora a nossa equipe seja muito pequena, a gente tem muitas pessoas que têm nos ajudado e construído política pública como deveria ser, né? Que a população ela deveria estar inclusa
na construção e no exercimento, né, desses serviços, né? Isso é uma política pública participativa, né? Exatamente. Como eu, particularmente, nunca tinha visto, né? E não é pela minha figura de estar ali especificamente, mas eu acho que toda a conjuntura da criação da casa, todas as dificuldades também, e o foco ser justamente as mulheres, tem agilizado essas parcerias também, né? Tem trazido essas pessoas pra gente. Você falou isso dessas parcerias e pode falar um pouquinho de como é que as que acontecem hoje. Você mencionou algumas antes, né? A gente já estava conversando bastante sobre isso, né? Mas se você puder falar para o pessoal como é que funciona as que estão acontecendo. Claro. Primeiro, acho que pensar, né? A casa, ela é um equipamento ligado ao CREAS, né? Uhum. Então, ela é um equipamento de média alta complexidade. Mas, a partir do momento que a casa foi aberta lá em Guaratinguetá, a gente teve um pouco da ideia de que para além do serviço que é tipificado ali na NOB RH, na estruturação do SUAS, acho que a gente tem que começar a pensar nessa questão da prevenção também junto dentro desses equipamentos de média complexidade, né? Porque, de fato, os equipamentos que a gente tem hoje, né, que são os CRAS, que vão estar à frente dessa atenção primária, muitas vezes não dão conta justamente por conta de N demandas que a gente sabe que esses equipamentos têm, né? E com as equipes reduzidas também. Então, a gente teve essa ideia, eu brinco muito, né? Que a casa é um espaço transicional ali entre a atenção primária e a atenção secundária, onde a gente junta um pouquinho das duas, para estar destinando a essas mulheres, né? Então, a gente tem realizado, para além dos atendimentos e acompanhamentos que são estipulados pelo nosso sistema para as mulheres vítimas de violência, a gente tem pensado em ações preventivas, de orientação, culturais, dentro da casa, utilizando aquele espaço com foco nas mulheres, para trazer essas mulheres, para elas reconhecerem esse espaço como espaço de cuidado para elas. Então, a gente tem, né? A gente está completando 5 meses esse mês desse projeto, por exemplo, que é o Clube do Livro. Então, todo último sábado do mês, nós conseguimos uma parceria que foi a Thaís Gilbelli, que ela procurou a gente, ela é jornalista lá de Guaratinguetá, e ela procurou a gente querendo fazer alguma coisa relacionada à literatura. E a gente tinha essa ideia ali também, pairando um pouco. E quando ela chegou com o projeto, a gente falou, a casa é sua, venha para cá e faça esse projeto. E ela veio com um projeto de justamente um grupo para mulheres, lendo mulheres. Então, a gente está completando o quinto mês agora. Esse mês a gente está com a leitura do Quarto de Despejo, né? Eu vi no Instagram, né? Eu tava mostrando para a Fabi um pouquinho do trabalho, né? Que a gente teve aquela experiência lá no CREAS, né? Que você foi, que foi muito legal. E aí eu falei, nossa, essa ideia do Clube do Livro é maravilhosa. Porque é isso, né? Acho que a literatura, ela tem esse papel e esse poder de trazer a realidade, às vezes, que a gente não consegue absorver. A realidade em si, ela é muito dura, né? Mas a literatura, quando a gente se distancia, mas a gente se aproxima através de um livro, parece que ela toma uma outra dimensão. Então, né, Quarto de Despejo, quem não leu, leia. Maria Carolina de Jesus, maravilhosa, né? A gente escolheu justamente pensando no mês da consciência negra também. No mês passado, a gente leu Feminismo para os 99, um manifesto, que são 3 mulheres que vão escrever um pouco falando de um feminismo voltado para a grande maioria da população, que é um feminismo anticapitalista, com recorte de classe e de gênero, né? De classe, de gênero e de raça, que não tem como não ter. Então, esse é um projeto, por exemplo, que já tem um grupo muito bem consolidado e está funcionando há 5 meses. É um projeto aberto a todas as mulheres, então não precisa ser uma mulher vítima de violência. A gente tem tentado também desmistificar um pouco esse lugar da casa, porque qualquer mulher, em algum momento, ou sofreu ou sofrerá algum tipo de violência, seja uma micro ou uma maior, né? Como a gente estava discutindo antes. Então, que elas tenham essa casa como referência através dessas outras atividades, para que a gente possa, quando elas precisarem, elas saberem. Ali é um lugar, né? Esse final de semana, esse sábado, por exemplo, a gente teve uma parceria com uma galera do audiovisual lá de Guaratinguetá, que produz filmes, faz peças de teatro e etc. Onde essas mulheres levaram esses filmes que foram produzidos, inclusive até por lei de incentivo à cultura, né? A Lei Paulo Gustavo, e levaram para a Casa da Mulher para fazer um debate de mulheres sobre produção feminina e sobre esse universo feminino, né? Um dos filmes até, acho que todo mundo já ouviu falar dessa lenda, né, da loira do banheiro, né? E a loira do banheiro, a origem da loira do banheiro, ela é de Guaratinguetá.
Eu não sabia Sério disso. isso? Exatamente. E que não é nada disso do que a lenda se construiu. Sim. Né? E aí tem um filme, um curta que foi feito por mulheres de Guaratinguetá, sobre a história da loira do banheiro, que é agora eu não vou lembrar o nome dela especificamente, Maria alguma coisa. Mas então trazer justamente essas histórias também da região, essas produções para dentro da casa. E sábado a gente ficou, né? A gente teve uma oficina de teatro no início, e depois, uma hora depois, essa apresentação desses filmes, com 3 filmes produzidos por pessoas de Guaratinguetá, por mulheres de Guaratinguetá, e depois uma roda de conversa com essas mulheres. A gente tinha em torno ali de 45 pessoas. Então a gente ficou da 1 da tarde às 9 da noite na Casa da Mulher. E a gente tem tentado também que, né, os nossos serviços, infelizmente, eles funcionam de segunda a sexta, né, horário comercial. Então a gente tem tentado abrir também a casa em outros momentos para que outras mulheres, diante das dificuldades do cotidianas, né, de cuidar de casa, trabalho, filhos e etc., possam ter acesso também a essas atividades e possam conhecer a nossa casa, né? Sim, isso é muito bom, né? Essa questão do horário, né? Ser um horário que dê conta, né, dos nossos usuários, né? Porque muitas vezes o horário, né, ele é muito pro técnico. Que pra gente tem lá o nosso horário, nossas leis trabalhistas, que também não que é injusto, né? Nada, Sim. nada disso. Mas a gente precisa pensar também que o usuário, ele também trabalha. Ele tem, muitas vezes, se ele não falta trabalho, ele não tem como justificar nada, porque é ganho ali na hora. Então, precisa ter essa flexibilidade também, né? Isso é muito legal. Ainda mais no recorte que a gente iniciou Exatamente, falando, né? Da mulher negra periférica. A gente precisa pensar em estruturação de políticas públicas que de fato atinjam e que não firam outros direitos dessas mulheres, né? Porque acho que essa é a grande dificuldade nossa dentro do setor público, que de fato a gente tem limitações trabalhistas que são importantes, inclusive, né, como funcionários. Sim, a gente precisa, com certeza. mas que a gente precisa de um aumento, por exemplo, de RH para a gente poder ter essas outras atividades, esses outros atendimentos em outros momentos do dia, da semana, para também atingir essas pessoas que não são atingidas por esse horário, que é o horário comercial, e que essas pessoas provavelmente vão estar trabalhando, né? Sim, sim. Você falou de articular essas diferentes políticas, né? É bem legal isso, né? Porque nós estamos falando de um serviço, né? Que você está falando aqui, que ele, além de estar ali entre a básica e a especial, né? Que você estava falando, ele também traz ali a cultura, né? Puxa outras áreas, né? Outras políticas, né? Isso é muito importante, né? Porque a gente sozinho não dá conta, né? A assistência, ela precisa dessa... A gente trabalha articulando, né? Não tem como a gente querer trazer aquilo de uma maneira assim, só nós vamos resolver, né? Muitas vezes eu vejo que nós técnicos, né? Eu falo nós porque eu já fui técnico também, né? Você também já foi. A gente acaba botando isso nas nossas costas, né? A gente tem que resolver, tem que tentar resolver. E que até é colocado isso pra gente quando vem de outras políticas, né? Eu não sei, até eu ia te perguntar como é que é essa relação com outras políticas também, com segurança pública, com saúde, porque às vezes a gente encontra esses atritos durante a prática, né? Dificílima. Acho que a grande dificuldade do nosso trabalho não é o usuário, não é a falta de investimento público, embora também esteja, principalmente na assistência social, não sei aqui em Cruzeiro, né? Mas a maioria dos municípios a gente não tem um destino da arrecadação pública específico para assistência, né? É sempre muito volátil e é sempre muito pequeno comparado por exemplo, a política de educação e de saúde, né? Que são duas políticas também muito importantes, mas que tem essa outra que é a assistência, que eu acho que é o tripé para sustentar mesmo um estado de segurança social para a população, e que a gente ainda tem um investimento muito baixo em comparação a essas outras políticas públicas. Mas a articulação entre essas pastas é muito difícil. Eu acho que a maior dificuldade nossa como técnico, quanto equipe e quanto secretaria é a articulação, justamente por isso, porque cada um acha que fazer o seu já está feito. E não está, né? Essa pessoa que a gente está atendendo, essa mulher que a gente está atendendo, ela é múltipla. Ela vai precisar dessas outras políticas públicas. A mulher tem seus filhos lá matriculados em determinada escola. Sim. A gente vai precisar fazer mais essa de uma escola, né? Mais de uma escola, se tiver mais de um filho. No estado, no município. Exatamente. Ainda tem essa outra questão. Tem as suas questões de saúde,
tem as questões de saúde dos filhos, dos outros parentes, que a gente precisa, às vezes, dessa articulação e que é muito falha. E que aí, às vezes, a gente está justamente cometendo uma outra violência, que eu falo, né, que é a questão da violência institucional, que ela é muito forte, não só na questão da revitimização dessas violências, mas na falta de assegurar o direito que é dessa mulher também, de ter acesso a essas políticas públicas e essas políticas públicas articuladas, né? E que isso ainda precisa ser muito trabalhado. Não é só uma questão do município de Guaratinguetá, vejo isso como uma questão da grande maioria dos municípios do Brasil, inclusive, mas acho que a gente ainda não sabe trabalhar em rede. Acho que a grande verdade é essa. Sim, é verdade. Trabalhar em rede, ou quando não é, às vezes, uma coisa que joga para todo mundo, é um negócio que está todo mundo fazendo, muitas vezes fazendo retrabalho, né? Que também eu acho que isso é cansativo para o usuário, porque é outro vindo, em vez de, né, de fazer uma coisa integral, mas não concorrente, né? Muitas vezes acontece isso também, né? E a gente chegou nessa discussão um tempo atrás, né? Mas não era nem sobre a questão da mulher, mas sobre uma situação com crianças, de um usuário, uma família usuária, ela ter tido numa única semana mais de 5 visitas de equipamentos totalmente diferentes. Exatamente. E aí, como que a gente quer que o usuário fique feliz em olhar pra gente quando a gente chega na casa? Sim. Ou quando a gente, né, chama ele para algum atendimento? Logicamente que não vai. Eu sempre pergunto, você ficaria feliz com 5 pessoas, 5 equipes diferentes que você às vezes não tem? Estranho às vezes, Estranho né? às vezes, exatamente. Sim. Chegando na sua casa e trazendo inúmeros questionamentos? Não, eu não ficaria feliz. Você ficaria feliz? Uhum. Acho que ninguém ficaria feliz. Então, de entender também, às vezes, a revolta do munícipe, né? Justamente pelas falhas nossas mesmo, né? E a gente ainda tem essa dificuldade de olhar para dentro da nossa casa e falar, não, a nossa casa está desorganizada, a gente precisa fazer algumas reorientações aqui, algumas reorganizações para atender melhor o munícipe, que é o objetivo nosso como servidor público, como técnico, né? E etc. Outra coisa que você falou que foi lá atrás, eu tô puxando, que eu achei muito legal, é isso de tirar esse rótulo, né? Que às vezes até a gente estava estudando algumas metodologias para poder trazer essa questão dos grupos, né? E quando a gente faz um grupo, às vezes a gente fica com um grupo, principalmente no CREA, às vezes o grupo fica ou num segmento, ou às vezes numa questão específica, né? Mas às vezes a gente estava até pensando que isso pode criar um rótulo para a pessoa. Vem para o nosso grupo de tal coisa, né? Vamos falar assim, o grupo de cuidadores. Aí tudo bem, mas assim, a gente fecha muito, engessa muito, né? E quando você traz isso de que a casa, tudo bem, a gente traz essa política pública para atender essa demanda existente, mas ela não é só para isso. Ela tem uma função maior, uma função de espraiar e de ser também preventiva, né? Isso é muito legal, porque fica uma referência, né, para a população de que você não vai naquele equipamento porque a coisa tá ruim, né? Não fica aquele rótulo pesado, né? Eu acho que isso até é ruim para a equipe também, né? Exatamente. E que as duas coisas precisam andar paralelamente, né? Porque se eu só fizer também essa segunda parte, eu fugi da política pública que a gente está referenciado, né? Então, por exemplo, essa questão dos grupos. A gente estava finalizou agora, no meio do mês, grupo com os nossos estagiários, com as mulheres vítimas de violência que chegavam até a casa. Então, era um grupo aberto, então tinha, né, uma entrada e saída de usuárias significativa até, mas que ela sempre, toda quarta-feira, no período da manhã, tal horário, esse grupo acontecia de tal a tal horário, e a gente tinha as nossas munícipes que participavam, que eram já acompanhadas pela casa. Paralelamente a isso, tem todas essas outras atividades, que eu convido essas mulheres que participam desses grupos específicos ou que realizam os atendimentos individuais específicos com a nossa equipe, né, em relação à questão da violência, mas para elas participarem de outras atividades também, em contato com outras mulheres que não necessariamente estão ali por situações de violência. Sim. Ninguém sabe quem é ou não está ali por isso. A menos se o usuário quiser, né, se expor dentro daquele grupo e daquele lugar seguro. Mas acho que essa ideia de serviços paralelos dentro do mesmo espaço, né, da gente poder oferecer, não digo nem serviços, mas atividades mesmo paralelas que não necessariamente vão sempre só focar numa única questão, ela é muito importante justamente por isso, para
fortalecer esse equipamento, para fortalecer essa mulher e para tirar esse rótulo que muitas vezes, esse estigma, né? Que muitas vezes exatamente. é péssimo, né? Sim. Georgiano, perguntando uma coisa mais operacional, você falou, né, de 8 meses, né? Vai fazer agora dia 27, né? E como é que foi a gestação, né, desse projeto? Não vou falar projeto, né? Desse serviço. A gestação, confesso que eu não estava tão adentro, né? Mas foi uma articulação ali política mesmo, né? Em relação à criação dessa casa. Foram feitas visitas, por exemplo, a nossa casa ela é inspirada na casa de São Sebastião. Na Casa Poderosa, que chama Casa Poderosa, lá de São Sebastião, que trabalha especificamente com esse serviço, né? E a Casa Poderosa, São Sebastião, primeiramente, é um município com muito dinheiro. Então, assim, chegar em São Sebastião e descobrir como funciona a política pública em São Sebastião é lindo. A gente teve essa visita antes da criação, depois eu fui, que eu não participei das primeiras visitas, depois eu fui lá para conhecer também o serviço, para ter algumas ideias. E assim, é magnífico a quantidade de dinheiro que se tem para fazer coisas, né? E dinheiro é importante para isso e os serviços eles vão sendo muito bem integrados por conta disso, né? Então, ela foi inspirada nessa casa, até a estrutura dela e tudo mais. A gente trouxeram, né? Esse projeto para Guaratinguetá. A primeira-dama, ela que meio que encabeçou esse projeto, inclusive. O filho é dela, é mais dela do que qualquer outra pessoa. E junto com a Secretaria da Mulher, da época Simone, etc. E trouxeram e foram estruturando, né? A gente conseguiu um equipamento, um lugar que era já da prefeitura, então que era da época um equipamento da saúde, um prédio da saúde, foi passado para assistência social, foi feita uma grande reforma no prédio, quase em torno aí de R$500 mil para reformar esse prédio, para deixar ele extremamente pronto para esse serviço, com materiais novos. Então a gente tem de estrutura física um lugar magnífico. Né? Nós temos sala para psicólogo, assistente social, sala de reunião, um pequeno auditório, que é uma sala maior de reunião. Temos sala para DDM, para OAB, quando a gente precisa de alguma orientação jurídica, a gente tem esse convênio junto com a OAB de mandar as advogadas para lá. Ah, legal. Então a advogada vai lá? Vai até lá. Porque a gente encontra essa dificuldade nos outros equipamentos de como essas mulheres às vezes são maltratadas. Né? Muitas vezes é um relato, infelizmente, né? muito constante dessa revitimização, quando essas mulheres vão procurar esses cuidados em outros lugares e nos lugares que deveriam, de fato, protegê-las, né? Seja lá na OAB, quando vai procurar um advogado, uma advogada, seja na própria DDM. A gente tem muitos relatos não da delegada especificamente, mas de outros funcionários ali que maltratam, que desencorajam a denúncia, e etc, etc, etc. Então, a ideia de trazer esse serviço para dentro da casa também foi com esse intuito, de pessoas um pouco mais sensíveis, né, à situação, estarem ali para estarem fazendo esse acompanhamento. Com a DDM isso ainda não deu muito certo, a DDM continua lá, e que de fato não faz nem muito sentido, na verdade, a DDM estar dentro da casa. Essa foi uma ideia inicial da gestão e hoje não vejo sentido nisso, mas a OAB tem dado muito certo, porque aí quando a gente faz o acolhimento dessa vítima, né, que nos procura, seja por demanda espontânea, seja encaminhada por algum equipamento da rede, por alguma OSC, etc., a gente faz ali a identificação de algumas demandas que são próprias da área jurídica. Então, aí eu entro em contato, né, nossa equipe entra em contato com o presidente da OAB, né, o doutor Amândio, que é um grande parceiro nosso, e a gente já agenda para o próximo dia para a mulher ser atendida por uma advogada em tal horário, e aí ela retorna ali na casa, a gente dá encaminhamento dentro da nossa política do que nos compete, né, se faz contra-referência para o CRAS, inserem outros serviços, etc., e já tem esse atendimento jurídico que dali em diante vai ser dado o encaminhamento necessário para as questões que aparecerem ali. Então isso também é muito importante dessa presença desses outros serviços dentro da nossa casa. Sim. Essa questão da casa, você falou que era da saúde, né? Quanto à localização, eu sei que Guará é um município bem grande, né? Sim.
E como é que é essa questão da localização, assim, para o acesso? E tudo mais? Temos pontos positivos e pontos negativos. A casa, ela fica numa região extremamente periférica da cidade, né? Diferente, por exemplo, do CREAS, onde esse serviço era realizado. O CREAS, o nosso, e nos municípios no geral, fica centralizado. Mais centralizado, sim. Né? Para as pessoas terem maior acesso. A casa, como o CREAS, a gente não tinha, né, um outro espaço para a construção dessa casa, e essa casa já existia, foi feito esse acordo, essa passagem, né, de secretarias e esse investimento. Hoje a casa ela é num lugar extremamente periférico que tem-se dificuldades em relação a pessoas que moram do outro lado da cidade a acessarem. Sim. Então a gente tem aí alguns dificultadores em relação a isso. Acho que precisa ser pensado, por exemplo, política pública de transporte. Né, de mobilidade. A gente esquece, às vezes, dessas outras políticas que precisam estar muito bem alinhadas para um determinado serviço funcionar, para a população chegar nesse outro serviço. E é uma né? política pública, né, o transporte, né, que nós, às vezes, a gente fica muito na saúde e na educação, nessas que são mais próximas, né, mas é uma que faz a diferença totalmente para o nosso serviço, né? E a gente fala assim, a pessoa não vem... Né? Ou a gente até tem dificuldade de acessar a pessoa, por quê? Porque não tem essa outra política pública. Exatamente. Né? Por que a pessoa não vem, né? Essa história do usuário não aderiu, né? Isso me dói os ouvidos quando eu escuto isso. Tá, mas o que a gente fez e o que tem para esse usuário de fato aderir ao serviço, né? Então a gente tem essa problemática, sim. A gente tem até conversado em tentar, né, principalmente para as mulheres que a gente já acompanha, de fornecer algum tipo de auxílio para transporte específico para estar participando das atividades da casa. Isso é uma ideia. Por um outro lado, essa questão da casa estar num lugar extremamente periférico, que é abandonado de maneira geral pela política pública, a gente vê como muito positivo, porque é um dos primeiros equipamentos ali. A gente tem a Casa da Mulher e o CRAS de referência daquela região. E não tem mais outra... da educação, né? Mas não tem outras políticas públicas ali, principalmente da assistência, que tomem espaço ali naquele lugar, né? Então a gente vê como muito positivo da casa estar num lugar que é extremamente necessário. Onde, principalmente, a maioria dos nossos... dos casos que a gente vai identificando vem daquela região. Então... embora não tenha sido pensado dessa forma, a gente vê esse revés positivo da casa estar naquele lugar também. Sim, ela acaba sendo criando uma potencialidade para esse território, né? Exatamente. E aí, a necessidade da articulação, por exemplo, dentro das nossas políticas públicas, sei lá, essa semana eu atendi algumas munícipes, a gente pediu, que moram no outro lado da cidade, a gente articulou com o CRAS da região, e eles trouxeram com o motorista, com o carro da assistência daquela região para nossa região, para a gente fazer esse atendimento. Então, é possível. Tem essa necessidade mesmo da gente precisar desses outros atores para fazer esse equipamento funcionar da maneira mais ampla e mais funcional possível, né? A gente começou também um projeto, que a gente vai começar, na verdade, que aí é um projeto piloto. Daqui a 2 semanas a gente já fez todas as tratativas para fazer uma Casa da Mulher itinerante, né? E dentro dessa ideia de Casa da Mulher itinerante, a gente pretende fazer subprojetos. E o primeiro subprojeto que a gente está em andamento já são de fazer grupos reflexivos dentro das OSCs espalhadas pelo município, que tem ligação com a assistência social, né? Sim. Então a gente vai começar, inclusive, numa OSC de serviço de aprendizagem, um serviço de aprendizagem lá do município, fazer grupos reflexivos voltados para as meninas, pensando nessa questão preventiva. Então, a cada 15 dias, a gente vai estar dentro da OSC, ocupando um espaço ali, um horário da OSC, para a gente fazer esse trabalho da assistência em conjunto com quem faz um trabalho conjunto com a gente, que são essas OSCs, né? Então, tem possibilidades, independente do lugar onde a gente está. Dá para fazer o serviço, dá para pensar em outras maneiras, é só querer também e ter gente que se junte. Que abraça nós, essa né? causa também, Exatamente. né? Tem muito potencial esse trabalho, né, sim. Georgiana? Georgiana, você hoje é doutorando, tá terminando já? Se tudo der certo em fevereiro, eu tenho que entregar. Sou doutorando pela Universidade de São Paulo, né, pelo Instituto de Psicologia, pelo programa de pós-graduação em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano. E aí lá eu pesquiso um pouco dessa questão da grupalidade, da adolescência, dentro das instituições educacionais. Legal. E, Georgiano, como é que foi a sua experiência, né? Tanto
tanto na assistência, né, como trabalhador do SUS, tanto como essa questão acadêmica, como que isso resultou nesse trabalho de hoje para você? É uma pergunta um pouco difícil. Mas acho que passa um pouco, né, Tadeu? Eu acho que a mesma explicação, né? Por que eu escolhi psicologia? Por que a gente faz determinadas escolhas, né? Passa um pouco, acho que, pela nossa história, né? Ao longo da minha própria história, as políticas públicas falharam muito comigo e com a minha família. Até um fato curioso, né? Que eu geralmente não conto nos lugares. Um dos CRAS, por exemplo, lá de Guaratinguetá, ele já foi uma ocupação há muitos anos atrás, e eu morei nessa ocupação. Então é muito interessante, hoje, por exemplo, ir fazer reunião num CRAS com a equipe técnica, um lugar que eu morei numa sala de aula com outras famílias, sabe? Sim. Então as políticas públicas, elas falharam muito ao longo da minha história da infância e no início da adolescência. E acho que ao entrar na psicologia, eu fiquei muito admirado com políticas públicas, né? E aí um pouco, acho que da questão política mesmo, da própria psicanálise, né? Eu sou orientado pela psicanálise, que eu acho que é uma teoria muito política nesse aspecto, embora também quando a gente vá trazer para a nossa realidade, a gente tenha que fazer muitos desdobramentos, porque são teorias pensadas, né? Pensando no nosso recorte atual, são teorias pensadas por homens brancos, né? Então a gente precisa... século, né? De outro século. Exatamente, de outro século, de outra realidade, sim, de outro contexto social. Então quando a gente faz traz isso para o nosso contexto, a gente tem, né, que desconstruir muita coisa e pensar a partir dos nossos óculos, né, dentro da nossa realidade. Então acho que é um pouco disso. E ao longo da faculdade eu fui me envolvendo, né, nos estágios, etc. Sempre com a área social. Eu gostava muito da área da saúde, sou fascinado pela área da saúde mental, né? Sou psicólogo clínico também, então é uma coisa... Tem muitas tarefas simultâneas que eu realizo, mas quando eu entrei na assistência, eu caí de paraquedas. Né? Quando eu fui chamado no concurso público que eu fiz, eu queria ir para a saúde. E cheguei e caí na assistência e no CREAS. Eu também. Exatamente. A gente não pensa geralmente. Só que cai no CRAS. A gente não pensa geralmente para onde que a gente quer ir para assistência. Eu acho que a nossa formação, e isso também é um erro, dentro do contexto brasileiro, da gente não ter uma formação crítica voltada para a psicologia social. Né? A gente se descobre psicólogo social dentro de uma situação dessa. Hoje eu também, embora ainda não tenha uma formação mais específica nessa área, me considero um psicólogo social pela atuação que eu tenho frente a essas questões, né? E os estudos paralelos que a gente vai fazendo. Então acho que é um pouco dessa trajetória que eu tropecei na assistência e me encontrei. Né? Eu acho magnífico, eu acho que é uma política pública muito pouco conhecida ainda, porque, né, o SUS todo mundo conhece, porque todo mundo utiliza o SUS. O SUAS não. O SUS é uma parcela muito específica da nossa população, que não é a minoria, inclusive, é a grande maioria da nossa população que utiliza, mas que a gente não conhece até precisar dessa política pública. Sim. Né? Sim. E é legal você falando isso, né, da sua história e tudo mais. Agora eu tô lembrando, né, que a gente teve algum momento ali durante a graduação, que eu me formei uns 2 anos antes de você, que nós estivemos ali no observatório, né, Observatório de Violência nas Escolas, né. E é legal que, assim, sempre quando eu tô com interação com escola, eu sempre me recordo de muitas coisas daquela época, né? Daquele trabalho de fazer um trabalho de trazer outros atores para divulgar um conhecimento, né? E isso é muito importante mesmo, né? A gente precisa trazer essa potência, a gente precisa multiplicar. E é muito legal esse trabalho que você faz, que ele é extremamente multiplicador, que você está falando de uma equipe, que você falou, mínima da mínima, né? E você falou vários serviços que vocês conseguem oferecer para essa população, né? Que eu imagino que não seja uma população pequena, porque Guaratinguetá é um município de 200 mil, não? Chega quase 200 mil, acho que 180, 190. Sim, então a gente está falando de um município grande, assim, né? Perto de Cruzeiro, né? Muito maior, 2 vezes maior que Cruzeiro. E vocês conseguem fazer essa multiplicação, assim, de esforços, né? Para atingir essa população. Então, sim. A gente fica muito feliz de receber você aqui, né? De poder trocar essa ideia. Eu acho que se deixasse, a gente ia continuar falando mais e mais ainda, né? Mas se você tiver alguma coisa para falar agora, antes da gente encerrar, a palavra é sua. Sim. Acho que a gente pensar, né, quando a gente está falando até para voltar inicialmente do tema, né, quando a gente está falando dessa questão racial, a gente fala muito do racismo, né, do racismo estrutural, mas acho que a gente esquece muito do que a Cida Bento até fala, que é o pacto da branquitude, né?
é que o racismo é uma criação da branquitude. O racismo não está aqui. Ele é uma criação da branquitude que a gente precisa começar, para além da falar, a gente já sabe o que é o racismo, o que causa o racismo, a dor que causa na pessoa negra que sofre, né, que é vítima desse racismo, mas e quem comete? Né? A gente precisa começar a falar, de fato, desse pacto da branquitude, de como essa estruturação psíquica, né, que esse pacto da branquitude causa, né, adoecimento emocional na população negra, causa pobreza, causa inúmeros fatores aí, causa violência, que tem a sua raiz justamente nessa estruturação psíquica que a pessoa preta, infelizmente, ela vai sofrer, né? Eu trouxe até o livro da Isildinha Batista Nogueira, chama A Cor do Inconsciente. Ela é uma psicanalista, né? Sim. E ela defendeu a tese dela de que o inconsciente ele tem cor, né? E isso, para a psicanálise clássica, é um absurdo, né? Hoje em dia acho que não tanto, mas que o inconsciente não se fala de cor dentro do inconsciente. E não, o inconsciente tem cor e ele é branco. Uhum. Né? Dentro de toda a estrutura social que a gente tem, toda a cultura escravocrata que a gente teve, né? E que despende até hoje inúmeros processos, é um inconsciente branco, é um imaginário branco onde o negro é considerado negativo. Enquanto a gente não entender isso e começar a agir de fato, né, nessa vertente, né, eu acho que a gente ainda vai passar ano e pós ano, a gente vai continuar falando do racismo estrutural e não atuando contra ele de fato, né? Antes de vir para cá, eu estava escutando, né, um podcast até com a Cida Bento, ela falando isso no início, por conta do Dia da Consciência Negra, o assunto do Grupo Globo, muito bom, inclusive, o episódio de hoje. E eu estava vendo no Instagram e estava vendo, né, que um homem ontem, no Dia da Consciência Negra, filmou uma situação que ele deu R$10 para uma pessoa em situação de rua, um homem negro, para bater nele com o cinto. E falando em nome de Deus. E filmando e colocando isso numa rede social. Então, né, a gente volta a dizer, a gente sabe a estruturação, o que o racismo causa, mas isso são violências para além até do que a gente coloca, e elas são cometidas e mantidas por esse pacto da branquitude. Então, acho que é a partir daí que a gente precisa começar a agir, né? E quando a gente vai falar desses recortes, é importante a gente sempre ter, acho que isso em mente, para começar a ser mais efetivo em relação às nossas atuações, né? Porque, né, até as autoras do Feminismo para os 99, elas falam, né, não adianta a gente criar mais legislações, não adianta a gente ser mais punitivista e etc. contra os homens que cometem violências, né? Porque todas essas instituições, elas estão, de uma forma ou de outra, poluídas por esse ideário machista, patriarcal e racista, né? E então a gente precisa começar a agir nesses lugares. Não Sim. adianta se criar mais instrumentos de punição se a gente vai continuar punindo as mesmas pessoas que já são punidas por nada, né? Só por existirem, desde do que a gente estrutura como Ocidente, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, que eu queria, né, falar e deixar a associação livre aqui Sim. agir, né? Não, e são considerações fortes que você trouxe, né? Até para nossa prática, né? Que se a gente está falando que, né, eu não sou psicanalista, não sou da área. Nem eu me considero psicanalista, gente. Estou aí no longo estudo. Mas eu vejo que, assim, nós, como trabalhadores, né? Se a gente não tiver esse olhar, nossa prática acaba sendo inócua ou não uma violência institucional também. Né? A gente acaba reproduzindo isso, a gente vai reproduzir isso na nossa prática. Se a gente não tem a gente não enxerga todas essas questões envolvidas, né, principalmente inconscientes, nós vamos continuar fazendo essa reprodução. E as nossas instituições, elas são montadas a partir de um olhar branco. Uhum. A gente precisa, né, de fato, pensar as nossas atuações, a forma que são estruturadas as nossas instituições, os nossos serviços, as nossas leis, pensando que elas não foram feitas para as pessoas negras. Elas não foram feitas para as pessoas negras. A gente precisa, acho que, falar disso de uma maneira muito séria,
Porque, né, senão a gente fica falando também de inclusão da minoria, né, que não é a minoria. Eu tenho um incômodo com, né, é mais de... A grande maioria da população é negra no nosso país, né? É mais de 50 e poucos %, se eu não me engano, quase 60%. Como a gente está falando de minoria, né? Eu acho que até essas nomenclaturas pode ser uma minoria não de representação. Sim, sim. Acho que isso cabe, mas não é uma minoria, né? Então, acho que até essas nomenclaturas a gente precisa começar a combater para pensar essas outras, para repensar as políticas públicas que existem e que elas são muito importantes, né? Acho que a nossa Constituição, quando faz essa renovação de todo o passado nosso também ditatorial e traz uma Constituição extremamente cidadã, ela caminha para isso. E só que a gente ainda não caminhou na efetivação dos direitos dessa população, né? Sim. Só para terminar, né? Lendo o Quarto de Despejo, né? A Carolina, ela fala, né, que isso na década de 50, 60. Queria até ler um trechinho. Ela falando: quando cheguei do palácio que a cidade dos meus filhos vieram... Quando cheguei do palácio, que é a cidade, os meus filhos vieram dizer-me que havia encontrado macarrão no lixo. E a comida era pouca. Eu fiz um pouco de macarrão com feijão e meu filho, João José, disse-me: pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo. Foi a primeira vez que vi a minha palavra falhar. Eu disse: é que eu tinha fé no Kubitschek. Na época era o presidente. Sim, sim. E a senhora tinha fé e agora não tem mais? Ela, né? Não, meu filho. A democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo sendo oprimido. Isso foi escrito na década de 60, assim, no final da década de 50. Kubitschek 50, né? 56, 57. E é tão atual, né? É tão atual. Sim. Então é muito absurdo a gente... É por isso que eu gosto da literatura, de como a gente... para mostrar de como a gente não andou. A gente está falando de um contexto anterior à ditadura militar, pós uma ditadura, a ditadura varguista, anterior a uma ditadura, que veio depois da nossa Constituição, mais de 30, quase 40, 30 e poucos anos depois, e a gente ainda está vendo quantas Carolinas Maria de Jesus a gente conhece no nosso serviço. Uhum. Então, acho que a gente ainda tem muito que andar e, inicialmente, é isso. Voltando no ponto inicial da nossa conversa. Precisamos fazer esse recorte em todas as nossas ações, em todas as estruturas de serviço, porque, senão, a gente vai continuar cometendo violência com a população que o nosso serviço foi criado para atender. Perfeito. Georgiano, parabéns novamente. Obrigado. É um trabalho muito importante, como eu falei, é um trabalho muito potente. Vocês, como equipe, multiplicam essa atuação, né, de a gente enfrentar toda essa questão de redução não redução, né, mas uma equipe pequena para o volume de trabalho, né, que isso não é uma característica só, né, do seu serviço específico, sim, né, mas que vocês conseguem fazer isso acontecer, né, e estruturar esse serviço, né, e parabéns por esses 8 meses, né, que vamos fazer agora, né. E nosso podcast está sempre aberto, a gente pode agendar um outro horário, um outro dia, para a gente conversar muito mais, que tenha muito assunto. Sim, acho que tem muitos desdobramentos possíveis. E, né, a Casa da Mulher Zeila Posati está aberta a vocês também. Eu também sempre estou aberto, o que precisar a gente está aqui. E eu agradeço essa interlocução entre os municípios, né? A ideia do podcast de vocês acho sensacional para a divulgação dos trabalhos e de toda essa estrutura. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Pessoal, não deixe de curtir, de compartilhar e de comentar. Hoje teve bastante conteúdo, dá para você ver, digerir um pouquinho, comentar ali. E um agradecimento especial aí para o pessoal da RC Vale, que viabiliza que o nosso podcast aconteça, e a nossa produção aqui da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Forte abraço, pessoal.